Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Que todos tenham uma ótima palestra, uma ótima noite. E eu quero convidar ao palco o palestrante Tavinho. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva, acalmando o nosso coração, ordenando aos nossos pensamentos, e que esses momentos que passarmos aqui, possamos receber tudo aquilo que necessitamos. Muitas vezes a gente espera e pede algo que não é necessário, e certamente Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos contempla com tudo aquilo que precisamos. Então vamos agradecê-lo por mais um momento de proximidade com seus benfeitores e que possamos verdadeiramente receber tudo isso com o nosso coração aberto, desprovido de qualquer sentimento inferior e aproveitando ao máximo esse contato com os benfeitores aos quais nos acolhem a essa casa. Que assim seja. A nossa reflexão da noite, eu acho que ela é muito viva em todos nós, vamos dizer assim, porque é o poder do nosso pensamento que nós vamos refletir um pouco essa noite aqui. O poder que nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não pode definir, não podemos assim ter a exatidão de até onde esse nosso pensamento consegue alcançar. Tanto do lado bom, quanto do lado que não é tão bom, não é? Então, quantos de nós, comumente, diariamente, vagamos em pensamentos equivocados, atraindo muitas vezes espíritos que se comprazem com aquele tipo de pensamento. Pensamentos baixos, pensamentos assim numa sintonia não elevada, e eles certamente aproveitam-se desses nossos momentos, para compartilhar aquela vibração, aquela energia a qual eles são atraídos. Lembrando que muitas vezes a gente ouve falar que pessoa está obsediada, que está num processo obsessivo, que está sob obsessão de algum espírito. Mas cabe lembrarmos que nós que indiretamente ou sem o devido preparo estamos atraindo esses nossos irmãos, não é? Porque se nós estamos, como a gente ouve falar muito, orando e vigiando, são as barreiras que certamente afastarão espíritos, que não se comprazem com aquele tipo de experiência que nós estamos realizando. A oração, a proteção a qual nós estamos ali blindados, vamos dizer, e o nosso pensamento atraindo tudo aquilo que é bom, a gente pode dizer assim. E ao passo que na desesperação, na revolta, na falta de sintonia com o alto, logicamente estaremos atraindo o quê? Espíritos da mesma natureza. Então a gente pode classificar como escolhas os nossos pensamentos. Tanto os pensamentos bons quanto os ruins. E nessa correria toda, nessa celeridade que é a vida, a semana que começa, hoje já é quinta, e vamos para o final do mês, a rapidez com que tudo vai passando, muitas vezes a gente não dá uma pausa, dá uma respirada, para ver o que nós temos feito dessa nossa caminhada, de uma maneira geral, num contexto. Não é? E eu trago lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, na minha modesta opinião, ele é um capítulo que vai nos influenciar sobremaneira se nós, capítulo a capítulo, item a item, melhor dizendo,
dos seus 30, 31 artigos que tem ali, 31 itens nesse capítulo, a gente ler com segurança, com tranquilidade e fazer uma breve reflexão. A leitura não precisa ser total, mas tirando um tempinho, um minutinho que seja, para cada tópico daquele ali e fazer uma reflexão a respeito da nossa vida cotidiana. Lá nós temos no item 4, causas atuais das aflições. Item 6, causas anteriores das aflições, ou seja, as atuais no item 4, que decorrem dessa nossa presente existência. O item 6, causas anteriores, aqueles decorrentes de existências pretéritas. Mas lá no item 18, que vamos ler algum trechinho aqui, eu acho que ele, de uma maneira geral, ele vai nos situar de maneira muito clara a respeito do sofrimento e da dor a qual nós experimentamos nesse mundo de expiação e provas. Principalmente no nosso pensamento. Quantos de nós, pela ansiedade, por todo tipo de situação que vivenciamos, imaginamos situações que elas jamais acontecem? Não é? Às vezes vamos a um médico numa consulta médica, o clínico pede um exame para ter uma base, para ter uma noção exata como está o nosso organismo. Hoje, dia 23 de outubro, saímos da consulta médica, vamos agendar o exame, por exemplo, dia 30, daqui a uma semana. E o nosso pensamento já começa, de alguma forma, a pensar e imaginar, e na maioria dos casos, sempre o pior, não é? A gente pensa que o exame vai dar alguma coisa, ou outra coisa, e assim por diante. Ou seja, a falta que muitas vezes nos faz daquela fé solidificada em nós, para o enfrentamento das adversidades da vida, que elas chegam um momento da nossa caminhada, não é? Quantos de nós já passamos alguns momentos da vida ali de difícil lida, naquele momento ali, às vezes impactante aquilo que nós estamos vivendo, mas a misericórdia divina se faz muitas vezes pontualmente colocando pessoas próximas, estendendo-nos a mão, nos direcionando ao bem, ou seja, nós nunca estaremos ou estivemos desamparados. É bom que fique bem claro, porque no íntimo da nossa dor, muitas vezes, a gente pensa que ficamos aí desassistidos, esquecidos, e mais sofrimento. Pela nossa escolha, pelo nosso pensamento, e não muitas vezes pela nossa fé no futuro, a confiança em Deus de nos dar a sustentação devida, a proteção, o amparo dos benfeitores de luz, o nosso anjo guardião, as preces que nos dão a sustentação e a solidez necessária perante esses percalços da caminhada da vida. Então, no item 18, como citei, no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, vou ler um trechinho aqui para nós situarmos melhor. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ou seja, todos nós sofremos. Indistintamente, nós passamos os altos e baixos da vida, o apogeu, o declínio e assim por diante, como a natureza, e o sofrimento, ele chega até nós. Quer estejamos num castelo, no amontoado de dinheiro, dos bens materiais, ou na miséria extrema, não é? Então, ninguém está passivo de não passar pelas dificuldades. Todos nós estamos aí nesse mundo aqui, propriamente, para a nossa evolução. E lembrando que lá na erraticidade, durante o plano reencarnatório, nós muitas vezes escolhemos, as provas as quais teríamos que passar, suportá-las, para quitar débitos de outrora, Mas, certamente que a misericórdia divina não atende integralmente o nosso pedido, porque às vezes pensamos em fazer uma quitação no ato, à vista, vamos dizer assim, Mas a misericórdia divina nos concede um carnê com muitas prestações, vamos dizer,
para que a gente possa, pouco a pouco, colocando o nosso débito em dia, não é? Então, é nesse sentido especificamente que o nosso pensamento, muitas vezes, classificando nesse bem e mal sofrer aqui, quando a dificuldade se apresenta a nós, é a nossa maneira como responderemos à dificuldade. Eu falo por experiência própria. Acredito que muitos de vocês já experimentaram, já souberam e já sabem. Aos amigos da página também, deixo o meu abraço e fica essa reflexão. Quantas vezes, às vezes, chegou um momento tão difícil na sua caminhada que você parou, olhou assim e falou, meu Deus, e agora? Como que farei daqui para frente, né? Seja um revés financeiro, a perda do ente querido, um desemprego, um relacionamento matrimonial ou qualquer outro tipo de relacionamento rompido, que muitas vezes a gente não está esperando, vamos dizer assim, né? E a vida apresenta para nós aquele momento. E qual tem sido a minha reação? A doutrina espírita nos mostra claramente, com clareza e com bastante discernimento, que a maneira que vamos responder às adversidades é que vai nos poupar, muitas vezes, de sofrimentos terríveis, não é? Porque a desesperação, a revolta, né, a mágoa introjetada em nós, muitas vezes, vai criando e cada vez mais acentuando a nossa dor. A dificuldade de lutar contra aquela condição, aquela situação. Mas aí tem uma palavrinha mágica aqui no capítulo 5 também, que inúmeras vezes ela é repetida. Resignação. Resignação. Ou seja, aceitarmos o desígnio de Deus sem a revolta e a desesperação, a qual nos levará a sofrimentos maiores. E certamente esse amparo, essa projeção a qual nós temos perante a doutrina, né? Que, como eu disse há pouco, tudo tem o seu apogeu e o seu declínio, em todos os aspectos. Vemos na natureza, vemos na nossa caminhada de vida, na nossa infância, juventude, adolescência, a idade mais madura e depois, logicamente, a velhice quando chegamos até ela. Então, todo esse processo nos leva a quê? Ao nosso preparo para a nossa evolução, a termos condições plenas, né, de perante esses altos e baixos da vida, ter adquirido aquela casca grossa que a gente costuma falar, para suportar muitas vezes aquilo que outrora achávamos que não teríamos força. Tudo bem. E ele pontua e continua. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ou seja, resignação, aceitação da misericórdia divina, atendendo e trabalhando em nosso favor. E por mais difícil que seja a situação, basta lembrarmos que é tudo a vontade de Deus e sempre em nosso benefício. Por pior, por mais difícil, no nosso entendimento que seja, uma condição a qual estejamos inseridos ali, momentaneamente, sempre é o melhor que está acontecendo. A dor, a dificuldade, as perdas, ou seja, é aquele trabalho que nós sabemos ser essencial, que precisávamos, né? Então, a maneira de enfrentamento dessa não revolta, não desesperação, é que vai nos mostrar o quanto nós estamos ali inseridos dentro desse contexto. Não é? Então, pouco a pouco, nós vamos percebendo, né, quando queremos olhar com olhos de ver realmente, o quanto a vida nos proporciona oportunidades as quais, todos os dias, para que a gente possa, algumas vezes, virar uma chave que estava ali parada, uma condição nova, né? E vislumbrar um caminho melhor a seguir. E o pensamento ali. E lembrando sempre, meus amigos, lembrando sempre, dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar. Dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar. Eu estou pensando uma coisa agora, beleza. Mas quantas vezes o meu pensamento está povoado, né? Aquela monoideia, uma ideia única, que não é boa,
e eu vivencio aquilo às vezes o dia todo. Então, se dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar, pensou coisa ruim? Vamos tirá-lo, vamos deixar um pensamento diferente, melhor no lugar. É fundamental na nossa vida. Lembra do exame que eu disse há pouco, que começou a pensar alguma coisa ruim? Vamos tirar aquele pensamento de coisa que não é legal e pôr um pensamento de esperança, de fé, de confiança em Deus. Vou fazer o exame, vai dar tudo certo e pronto. E não, muitas vezes, como a gente pode falar, com ideias equivocadas, guardando mágoa, ressentimento, a revolta, e muitas vezes nós sendo, para nós próprios, o nosso auto-obsessor. Aquele pensamento equivocado, ruim, atraindo as companhias espirituais da mesma natureza. E eu que criei aquele pensamento, e aquele pensamento povoando aquela monoideia, automaticamente eu estou totalmente vulnerável para a influenciação de espíritos que se comprazem com aquele tipo de pensamento. Então, pensou coisa ruim? Vamos tirar. Vamos pôr um pensamento melhor, para que pouco a pouco a gente possa experimentar uma condição diferente. E isso é fácil? Não. A gente sabe que toda mudança, tudo que requer um pouco mais de disciplina, a gente tem dificuldade. Tem dificuldade mesmo, É a mesma coisa da paciência. Quantos de nós dissemos uma hora, já dissemos um dia? Aí eu perdi a paciência. Se nós perdemos, é algo que a gente não tinha. Nós estamos trabalhando para conquistá-la ainda, Então, é o treino, vamos dizer. As situações, aquela que muitas vezes tem que contar até 1000, não é até 10, para que a gente não perca mais uma vez a paciência, Então é trabalho, é conquista interior. E logicamente, a gente lembra sempre, nós somos espíritos imortais. Nós temos aí quanto tempo for necessário para chegarmos ali numa condição totalmente viável e que Deus, a misericórdia, o nosso Criador, espera de cada um de nós. Então, é pouco a pouco treinando. E aquela célebre frase que a gente ouve na casa espírita: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, é trabalho, é dia a dia, é a luta, voltar novamente o contato com a dificuldade, a dor, para que possa virar aquela página um dia, deixando o homem velho para trás e o homem novo se faça presente. E nós somos espíritos imortais. Então, a cada virtude que eu estou adquirindo, na outra existência, nas futuras, essa imperfeição que eu combati e que eu já conquistei, eu não terei que lutar mais uma vez contra ela. Serão outras, vamos dizer assim. Ou seja, conquistas, renúncias e certamente lá na frente o resultado que vai nos blindar com tanta coisa boa, com certeza. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. Quando fala de coragem, eu lembro sempre do nosso querido Chico, que ele falava muitas vezes, o que nos falta é coragem para o enfrentamento, muitas vezes, daquela situação. Então, resignação e coragem, dois elementos, fundamentais para que a gente possa superar muitas vezes aquilo que achávamos intransponível. Resignação em aceitar e coragem para o enfrentamento daquilo tudo. Não ficarmos assim resignados e totalmente sem ação. Não é isso que esperam de nós, vamos dizer. Porque se nós estamos no meio de uma tormenta, de um vendaval, de um terremoto que seja, é necessário o cuidado e o zelo para que a gente possa sair daquele momento totalmente turbulento. E isso vai fazer a diferença, com certeza. Nós faremos a parte que nos cabe, sob o amparo de Deus, dos benfeitores de luz, do nosso anjo guardião e toda a pleiade de bons espíritos que estão conosco nessa jornada, desejando o nosso êxito também. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Pronto. A nossa prova, vamos dizer assim, se ela é nossa, o nosso ombro suporta. E aparecerão, muitas vezes, pessoas
através dos enviados que Deus nos coloca junto a nós nesses momentos, que a gente jamais esperaria um aceno, uma mão estendida, e lá eles estarão conosco. E muitas vezes, no nosso entendimento, aquela ou aquelas pessoas as quais poderiam nos auxiliar, muitas vezes elas viram as costas para nós, como a gente fala. Então, a misericórdia divina nesse sentido, trabalhando sempre para o nosso bem e acontecendo sempre o melhor. Sempre. Na literatura espírita, eu vou citar um exemplo aqui que todos podem recordar ou já leram algum livro que fala alguma coisa nesse sentido. Algum romance, alguma história. Às vezes um desencarne precoce no nosso entendimento. Um acidente ou qualquer outro tipo de situação. Às vezes aquele espírito, lógico que tem casos e casos, né? Mas alguns casos que eu veio à mente agora, em romances, o que é? Aquele desencarne, naquela juventude, por exemplo, foi condicionado a quê? De não deixar muitas vezes aquele espírito afundar-se profundamente pelo caminho que houvera tomado. Eu falo que tem casos e casos. Esse é um exemplo que eu estou citando. Não todos, que são iguais, logicamente. Então, olha como a misericórdia divina intercede a nosso favor. Aquele espírito que poderia se comprometer mais ainda pelo caminho tortuoso que houver escolhido, pelos fatos e as situações das quais estava vivenciando, a misericórdia divina de um momento ali pode levá-lo, vamos dizer assim, né, conduzi-lo para que ele não se aprofunde mais no abismo ao qual ele próprio está abrindo para si mesmo. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Ou seja, vida fácil aqui na Terra, expiação e provas aqui, nós não vamos ter, com certeza. Mas tem uma frase da saudosa Sueli Caldas Schubert, grande escritora, trabalhadora da seara espírita, médium e tal, e eu ouvi certa feita uma frase dela, que o sofrimento é o embelezamento do espírito. E aqui nós reportamos ao capítulo 5 aqui, bem e mal sofrer, desde que suportado, desde que com resignação a gente passe, não esse embelezamento através da revolta e da desesperação. Então é nesse contexto todo. As dificuldades estarão ali à nossa frente? Com certeza. Estiveram, estarão, ou futuramente aparecerão mais uma vez. Mas a maneira a qual a doutrina espírita nos condiciona a responder a tudo isso é que certamente abranda a nossa dor, ameniza a nossa consciência para que a gente possa suportá-las de uma maneira mais equilibrada. Ou seja, um atenuante a todos nós. E só mais uma frase aqui para complementar. Nesse breve explanação que eu fiz até agora, nesse sentido, quanto ao sofrimento causado por situações, ou muitas vezes aquelas que não acontecem causado pelo nosso pensamento. Agora, efetivamente, é fato consolidado quando vencemos uma dificuldade. Lá no Evangelho, capítulo 5, item 18. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Quantos de vocês já não foi mais forte, superou alguma adversidade com nobreza, na luta e na entrega, tentando de todas as formas deixar para trás aquela dificuldade e poder falar com muita segurança, tranquilidade, não com o ego inflado ali que vai levá-lo muitas vezes, né, a coisa que não é, mas com consciência e principalmente reconhecendo em si próprio, fui o mais forte. Olha que bênção, gente. Enfrentar a adversidade, perdas, qualquer que seja a natureza da mesma, lutar com todas as forças, sob o amparo, sob a proteção de Deus,
do nosso anjo guardião, de espíritos que se solidarizam conosco, né? Familiares e amigos, e principalmente de tantas preces das quais nós recebemos. Olha que bênção que nós temos todos os dias, mesmo nas piores dificuldades classificadas por nós, mais necessárias à nossa evolução. Bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Olha que bênção esse item 18, bem e mal sofrer, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem e mal sofrer. O Espiritismo em si, ele nos abraça, ele nos acolhe. Conversando há pouco, quando chegamos aqui, né? Falávamos a respeito disso, da casa espírita, e a maneira qual todos nós acolhemos a quem se adentra à casa espírita. Eu, como dirigente da casa espírita lá, Bezerra de Menezes, em Pongaí, a qual o nosso querido Diego estará conosco na sexta-feira que vem, quantas pessoas de outras denominações religiosas vão muitas vezes ali com o seu coração totalmente necessitado, coração em frangalhos pelas situações da vida, por perdas e situações que a levam muitas vezes, né, a perder aquela confiança, a fé que muitas vezes falta a qualquer um de nós. E a casa espírita está pronta a acolher a todos. Que bênção é a nossa doutrina, que bênção é a casa espírita, os abnegados trabalhadores que renunciam muitas vezes de estarem em momentos de diversão, de lazer com a família ou com amigos, para estarem nesse trabalho abençoado, a qual a casa espírita espera de cada um dos seus voluntários. Bendito seja. E quando falei há pouco, gente, a respeito do pensamento de ocupar o mesmo lugar, dessa monoideia que vai muitas vezes direcioná-la à autoobsessão, eu trouxe aqui uma continha ali, um dado para a gente ter uma ideia percentual, como que nós, na atualidade, no contexto desse mundo, nessa celeridade, a velocidade que tudo acontece, como que nós estamos vivendo. Isso aqui é comprovado cientificamente, em estudos aí totalmente fidedignos de confiança. Que 70% das pessoas, 70% de um contexto de 100, vivem o ontem. Vivem o ontem. Ansiedade, aquela coisa muito louca que todos nós sabemos, né? Que de alguma maneira, vamos falar do amanhã também. O ontem, desses 70% que a maioria estão inseridos, o que ele vem dessas situações? De situações muitas vezes desastrosas que viveram, que vivenciaram e experimentaram. Então o pensamento está povoando ainda aquela situação que levou à dor, ao desespero, às separações, perdas e tudo mais. E ficam presos ali, sobremaneira, nessas situações desastrosas muitas vezes. 25% vivem o amanhã, que ainda não chegou. A ansiedade daquele exame que eu disse agora há pouco, que aconteceria daqui a uma semana, que acontecerá daqui a uma semana. Então eu estou vivendo o amanhã, esses 25%. Então 70% vivendo ontem. Pensamento, povoando tudo ontem, o que passou, remoendo mágoas, ressentimento, e todo sentimento que não é favorável, né, ao nosso organismo físico. Imagina para o nosso organismo mental e espiritual. E 25% já prevendo e sofrendo pelo amanhã que não chegou. Ou seja, 70 mais 25, sobrou 5%, que vivem com o pezinho no chão, numa condição mais adequada e vivenciando o hoje, o agora. Olha como que nesse número, a gente pode dizer assim, nesse contexto, quantas pessoas sofrem por si mesmo, né? Pensando no ontem, experimentando e revivendo aquilo que não foi bom, e principalmente, né, esses 25 outros já projetando
esses 25% também dias não favoráveis. Então, olha como que é importante esse grupo de 5%, que a gente pode dizer, que dentro de uma condição de aquisição interior, de pensamento, de vivência, eles já estão, propriamente dito, vivendo a realidade do dia atual. É difícil? Tudo que a gente pode classificar como difícil, porque vai depender do que? Da nossa vontade, da nossa mudança em si, não é? Eu falo e exemplifico para minha esposa, com os amigos, que quanto é difícil a mudança para cada um de nós. Qualquer coisa que você tira do lugar, por exemplo, já vai mudar, não vai estar certo. Principalmente quando a idade vai chegando, né? Você fica um pouquinho mais ali crítico nas coisas, a gente pode dizer assim. Uma dona de casa, por exemplo, está habituada ela a fazer a limpeza da casa, fazer a faxina, ou aquela pessoa que comumente está com ela no dia a dia e deixa todo o móvel do jeitinho dela. Aí vem por alguma situação, aquela que faz a faxina não pode vir um dia, indica ou ela consegue outra pessoa. E a cadeira está disposta assim, lá junto aos móveis ali na cozinha, por exemplo. E aquela pessoa que veio fazer a faxina, ela deixou a cadeira do outro lado. 20 centímetros, 30 centímetros para lá. Ela vai achar que não está bom porque não está no lugarzinho de sempre. Agora imaginemos para nós, na mudança efetivamente, para a aquisição de virtudes, espiritualmente falando. A mudança que eu falei há pouco, a aquisição, o treinamento para que a paciência ela seja mais assim propriamente dita, conquistada por cada um de nós, como que ela deve ser treinada para chegar num momento como esse também. Ou seja, tudo que requer o nosso compromisso, comprometimento, requer a nossa boa vontade para fazê-lo. E, logicamente, se não estivermos dispostos, né, em todos os aspectos, em todos os momentos e sentidos, dificilmente nós vamos mudar alguma coisa. Ou seja, está em nós. É como trabalhador de reunião mediúnica que eu falo. Na doutrinação, no diálogo com aquele espírito, né? O médium, o espírito incorporado ali, e aquele espírito muitas vezes renitente ao mal, que deseja vingança, que está perturbado e vivenciando ainda um passado tão longínquo. Ele não despertou ainda daquele momento, daquela situação. E, como dialogador, como doutrinador na reunião mediúnica, eu lembro aquele irmão. Eu falo, a mudança não é através desse nosso diálogo, não é através desses benfeitores que o trouxeram na reunião mediúnica. A mudança está em você, meu irmão. A partir do momento que você queira sair desse ciclo, dessa monoideia que habita ainda a sua mente, lá daquele passado tão distante, que lhe causou dor, sofrimento, perdas e tudo mais, você vai ficar livre de tudo isso. Porque tem uma estrada, tem um caminho novo, uma luz maravilhosa te iluminando. E você não percebeu ainda. A oportunidade bendita foi lhe oferecida agora. Nessa noite de acolhimento, nesse momento. Então desperte para a verdadeira realidade e você é que vai ser a pessoa, vai ser, vamos dizer assim, que vai aceitar ou não. Ou seja, está no seu querer a mudança. E aquele pensamento que ele traz, muitas vezes, aliado à presença dos benfeitores, auxiliando, né, tentando mostrar de alguma maneira o futuro que o espera, livre daquelas amarras, né, que o prende ainda àquela situação, para que ele possa vislumbrar uma condição totalmente distinta e favorável ao sofrimento, à dor que ele esteve e está envolvido ainda. Ou seja, da mesma forma que está no querer daquele nosso irmão, que está naquela monoideia, para a nossa realidade é a mesma coisa. A mudança está em nós, está no nosso querer em todos os sentidos. Lembrando que essa situação de sofrimento e de dor, muitas vezes, né, ela vem de condições que, às vezes, nós imaginamos um quadro tão assim avançado, sem nada ter acontecido. Eu me recordo que há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência que me levou a uma situação que, depois de esclarecidos os fatos, no ambiente ao qual eu estava inserido naquele momento, de pessoas que estavam juntos, eu abaixei a cabeça e senti vergonha.
porque eu estava imaginando uma coisa totalmente diferente. Eu estava com um conceito, uma situação já formada, classificada nesses 70% ali, vivendo a situação que houvera ocorrido, que eu estava sofrendo sobremaneira. Então eu falo que a importância, quando temos a oportunidade de abordarmos um tema como esse, e fazer uma breve reflexão da nossa vida até agora. Quantas vezes nós caímos por fragilidade, caímos por falta de convicção e uma conversa olho no olho para ver que não era aquilo que a gente estava vivenciando e projetando principalmente. Porque a gente espera muitas vezes que o outro tenha feito ou não tenha feito. E sempre falta o diálogo, aquele olho no olho, é que muitas vezes vai nos tirar tudo aquilo de uma forma bem limpa, bem lógica, sem ressentimentos e mágoas. E depois o nosso coração pesa. Eu tenho um comércio na cidade, lá em Pongaí. E em 2020, eu passei uns dias do Covid muito difícil. Naquele período que estava muito desencarne, perdemos amigos próximos, trabalhadores da nossa casa espírita, companheiro de trabalho. Então foi um período muito difícil. E tinha uma pessoa que sempre ela ia ao comércio, pedia que eu trocasse o dinheiro para ela. Por exemplo, estava com uma nota de R$50, queria que eu trocasse 2 de 20, uma de 10, eu fazia aquela troca, que ela precisava de um dinheiro trocado. E eu sempre trocava, mas às vezes meio contrariado. Às vezes até tinha o troco, mas eu falei, mas o que toda vez vem pedir trocar esse dinheiro aqui? Eu ficava com aquele negócio na minha cabeça. E passou. Passou o tempo, passou tudo mais. Quando eu me recuperei do Covid, que eu voltei no trabalho, comércio e no trabalho ao qual eu tenho também há 28 anos como funcionário da Prefeitura de Pongaí. Quando aquela pessoa me viu, ela falou, Tavinho, eu rezava para você todas as vezes que eu lembrava que eu via aqui o comércio seu, você não estava, eu via sua esposa, seu filho ali, eu pedi em oração para você. Gente, aquilo foi um balde d'água que ela jogou em cima de mim assim, que me tirou do chão, vamos dizer, a estrutura. Lembram do filme André Luiz? Daquela situação que ele, para atender a última pessoa no seu consultório, uma senhorinha ali, e a secretária falou, doutor, tem mais uma para ser atendida. E ele perguntou quem que era. Era aquela senhorinha de difícil conversa, que ia longe da explicação, aquela pessoa carente muitas vezes, né? E ele atendeu meio contrariado ela. E no decorrer do filme, ele percebeu que uma das únicas pessoas que fazia oração para ele era aquela senhora. Meu Deus. Quando eu parei, falei, meu Deus, o que eu fiz? Palestrante espírita, estudando a doutrina, segunda, quarta e sexta, estudando a nossa casa espírita, terça e quinta, fazendo palestra a maioria da semana, ou seja, aprendendo tudo que eu estou aprendendo no espiritismo. Mas aí eu falo, o lado falho que cada um de nós possuímos ainda. De estarmos muitas vezes equivocados, tentando livrar muitas vezes aquela pessoa que bate a nossa porta querendo um alimento. E para despachá-lo, como a gente fala, né? Ficar livre, a gente faz tudo ali no automático. Então, às vezes o que nos falta, essa coragem que o Chico falou e a paciência trabalhada dentro de nós. Para que muitas vezes, nos colocando no lugar do outro, a gente veja a situação que ele está vivendo e ver o quanto confortável a gente se encontra. É uma reflexão que veio momentaneamente, mas é dessa maneira que nós vamos construindo a nossa evolução, as experiências, as lutas cotidianas e tudo aquilo que nós sabemos que às vezes nos contraria. Porque se está nos contrariando, é aquilo que há de ser trabalhado em cada um de nós. E pouco a pouco a gente vai conseguindo. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. E a gente pode perceber isso.
E para lembrarmos alguma coisa nesse sentido, de pensamento, de mudança, né, de renovação, eu trago 3 frases aqui, que elas são muito breves. 3 exemplinhos, vamos dizer assim. Quando alguém chegar com uma conversa que não é boa para você, para nós, uma fofoca, por exemplo, que vai às vezes causar uma discórdia entre nós e alguém, e vem um terceiro jogar a lenha, jogar a gasolina lá, fogo, para atiçar aquela chama interna em nós. Então, lembrar daquelas 3 peneiras de Sócrates lá, né? Não vai trazer nada de benefício. É verdade? Não sei. Então, deixa para lá. Não procuremos nem saber o que aquela pessoa quer trazer para nós. O que falaram, o que disseram, o que fizeram, deixa para lá. E não armazenar sentimentos que nos levarão apenas a sofrimento e dor também. Às vezes a pessoa a qual ela está sendo ali citada na conversa não sabe, não fez, ou seja, sem proveito. Segundo, aqueles 5%, viver o dia de hoje. Vamos tentar nos concentrarmos no dia de hoje. Agora, nós estamos na casa espírita. Foi escolha de cada um de nós. Cada um de nós veio desde a madrugada da manhã. Cada um sabe da sua labuta diária, né? Então vamos viver o agora. Estamos num ambiente blindado contra o mal, sob a luz dos benfeitores, para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo isso e extrair para nós as lições necessárias. Saber do amparo que os benfeitores nos condicionam, a água fluidificada que tomamos, o paz, enfim, todo o benefício ao qual a casa espírita, os trabalhadores nos proporcionam, desde o acolhimento da nossa chegada, o trabalho em geral, no bem e para o bem comum de todos nós. E o terceiro, que é aquela célebre frase que já ouvimos em toda a casa espírita, um dos pilares da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. Então pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ali fala do amor, da caridade, do perdão. A caridade, ela é o tema principal, vamos dizer assim. E lembrando do nosso querido Chico Xavier, que ele falava que a caridade é o amor em movimento. Caridade é o amor em movimento. Então, se fora da caridade não há salvação, vamos praticá-la na sua essência, do fundo do nosso coração, ver a necessidade do outro, às vezes num estender de mão, de uma palavra amiga, do ombro amigo para ombrear aquela pessoa que chora, que precisa de uma palavra de reconforto, do ombro amigo, que sejamos esse ombro amigo. E finalizando, equalizando os nossos sentimentos para o bem coletivo, e não o individualismo, o egoísmo que muitos de nós ainda estamos carregando latente em nós tudo isso. Pensar coletivamente, começando dentro da nossa casa, compartilhando com a família, estendendo no ambiente de trabalho, ou seja, é o nós e não o eu. E, finalizando nessa frase que já ouvimos muitas vezes: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque muitas vezes a dor que eu estou experimentando agora, esse nosso irmão pode ter passado o momento dele e ele tira de letra. E eu estou sofrendo por aquilo ainda. Não é? Então, a maneira a qual o pensamento nos condiciona, nos 70% ou nos 25%, olha como que é interessante essa frase. Olha como que é interessante. A dor é inevitável, seja ela decorrente de qualquer situação. Dor física, dor de uma doença ou qualquer outra. Mas a dor moral, decorrente de todo esse tipo de situação, de coisas não experimentadas e não vividas, ela é muitas vezes insuportável. Por quê? Porque nós criamos, nós estamos alimentando-a e certamente o sofrimento vai bater fundo, forte e vai deixar muitas vezes cicatrizes de difícil lida, né? Que vai demorar para cicatrizar e assim por diante. Então, essas reflexões, meus amigos, que eu trouxe essa noite, eu acredito que ela é muito viva para todos nós. Tentar policiar o nosso pensamento. É difícil, como eu falei? Sim. Mas vamos testando, vamos tentando. Ontem no nosso estudo eu falei,
é pouco a pouco que nós vamos conquistando as virtudes necessárias. Por exemplo, se você é uma pessoa que fala muito palavrão, que fica reclamando de tudo, se fala 30 palavrão por dia, por exemplo, tenta amanhã falar 29, o ano que vem 28, 2030 vai estar falando 20, 2035, 10, ou seja, é trabalho, é luta, é busca, é renúncia de muita coisa que não vai trazer benefício, como nessa quinta-feira que escolhemos estar na casa espírita, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui. E sob a luz, sob o amparo dos benfeitores, aos quais estão conosco nesse momento. Então eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês possa retornar aos vossos lares, levando essa vibração maravilhosa que recebemos desses benfeitores. Que o nosso pensamento possamos condicioná-lo a esses 5% que eu citei há pouco para vivermos o hoje. Tentar sair daquela condição de 70 ou de 25 e pouco a pouco dar passos certeiros para a nossa evolução, deixando que a falta de confiança, a revolta e tudo aquilo que vai nos levar a desespero, às dores insuportáveis, para que a gente possa viver de verdade, com muita paz, com muita alegria no coração e muita luz para compartilharmos uns com os outros. Vida longa a essa casa, aos trabalhadores, a todos vocês. Muita paz, hoje e sempre e para sempre. E que assim seja.